Bem-vindos ao terceiro vídeo sobre sequências. Então, nós já vimos o que era uma sequência, nós já vimos os termos, nós já vimos que havia uma ordem, nós já vimos que existe uma lei de formação, escrita em português, uma frase que me faz perceber a sequência, e agora eu vou aprender a expressão geradora, uma expressão matemática que vai me ajudar a escrever esta sequência. Então, vamos lá partilhar aqui esta exercício sobre isso. Primeiro, lei de formação e expressão geradora. Uma lei de formação de uma sequência pode ser dada em linguagem natural, em português, ou em linguagem simbólica, linguagem matemática. Expressão geradora ou termo de ordem N de uma sequência é uma expressão que permite determinar qualquer termo da sequência, conhecida a ordem, que eu vou chamar de N, que ocupa na sequência. Então, a lei de formação, ela pode ser dada em uma linguagem natural ou numa linguagem simbólica. A expressão geradora, ou termo de ordem N, é uma expressão matemática que permite determinar qualquer termo conhecido a ordem que ele ocupa. Então, vamos lá. Eu tenho uma sequência, 3, 6, 9. Eu estou vendo que aqui ela está crescendo o quê? De 3 em 3, certo? Eu posso ir somando de 3 em 3. Em linguagem natural, como é que eu faria essa lei de formação? O primeiro termo é 3, e cada termo depois do primeiro é igual ao anterior somado com 3. Muito bem. Ou em linguagem simbólica, 3 vezes n, ou seja, como aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro, se eu multiplicar a ordem, 3 vezes 1, eu encontro o termo. 3 vezes 2, eu encontro o termo 6. 3 vezes 3, eu encontro o termo 9. E qual é a expressão geradora? 3 vezes o n. N é um número natural e é a ordem em que o número aparece. Então, agora, para a gente perceber, nada como os exercícios para a gente perceber. Então, vamos lá. A lei de formação de uma sequência é n mais 5. Substitui o n por 1, 2, 3, 4 e determina os 4 primeiros termos dessa sequência. Muito bem, então eu vou fazer. Quando n é 1, 5 mais 1 é igual a 6. Quando n é 2, 5 mais 2 é igual a 7. Por que eu estou fazendo isso? Porque a lei é essa, olha. Tá? N mais 5. Aliás, eu podia até fazer melhor para não ficar baralhado. Então, quando n é 1, eu faço n mais 5, ou seja, 1 mais 5, 6. Quando n é 2, 2 mais 5, 7. Quando n é 3, 3 mais 5, 8. Quando n é 4, 4 mais 5, 9. Então, a minha sequência seria 6, 7, 8 e 9. E continua, ou seja, o primeiro termo é 6, o segundo 7, o terceiro 8 e o quarto 9. Certo? Eu substituí o primeiro aqui, 1 mais 5, 6. O segundo, 2 mais 5 dá 7. O terceiro termo eu somo 3 mais 5, 8. E o quarto termo eu somo 4 mais 5, 9. A lei de formação de cada uma das sequências seguintes está dada em linguagem simbólica, tá? Então, vamos ver aqui. Eu vou primeiro fazer aqui para tentar encontrar a lei de formação. Eu aqui estou fazendo o quê? 3 mais 5 dá... Ou 3 para 5, eu estou somando 2. 5 para 7, eu estou somando 2. Tá? E 7 para 9, eu estou somando... melhor, em vez de fazer assim, o melhor é eu fazer o seguinte. Eu ponho aqui o primeiro termo. 2 vezes 1, 2. Depois ponho aqui 2. 2 vezes 2, 4. Depois ponho aqui 3. 2 vezes 3, 6. Olha, qual é a minha lei de formação? Isso eu ligo aqui, tá vendo? 2, 4, 6. É melhor fazer assim. Agora aqui, 4 mais n. Então, 4 mais 1 dá
5. Se eu substituir agora o N por 2, 4 mais 2, 6. Agora, já encontrei 5, 6, 7. Agora aqui. 2 vezes N. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 2 vezes 2, o segundo termo. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Olha onde é que ele está. 3, 5. Agora aqui eu faço 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. Olha, aqui é. E aqui eu faço 1 ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Está aqui a minha sequência. Simples, não é? Vamos descer para fazer mais exercícios sobre isso. Agora, observa a sequência de figuras construídas com fósforos. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeiro termo é 4 fósforos. Na segunda figura eu tenho 7. E na terceira eu tenho 10. O que é que eu estou vendo aqui? Está crescendo o quê? Mais 3. Mantendo o mesmo padrão, quantos fósforos são necessários para construir a quarta figura? Eu vou somar, mais 3 fica 13. Ou seja, o quarto termo tem 13. E o quinto termo tem 16. Quinto termo. Perfeito. Agora vamos ao próximo exercício. Agora nós vamos começar a fazer os termos, as sequências usando a expressão gerador. Designando por N o número de ordem de uma figura qualquer da sequência, verifica qual das expressões permite calcular o número de fósforos dessa figura. Então, a minha sequência ali que eu tinha era 4, 7 e 10. Então, vamos ver qual dessas expressões é que me vai fazer chegar a essa sequência. Então, se eu pegar aqui, lembrem que o N é o número de ordem. Então, a primeira figura, tá? Eu vou usar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Eu vou usar aqui essa primeira fórmula daqui. A primeira figura eu ponho aqui, o 1, 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 5. 3 mais 3, 6. Ou seja, essa não é a expressão que gera essa minha sequência de números de fósforos. Então, essa eu vou riscar. Vamos ver agora a segunda expressão. Vamos lá, o primeiro termo, segundo, terceiro. Primeiro termo, eu ponho aqui o 1. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Também vejo que essa não é a minha sequência. Certo? Então, vamos ver se essa última, se ela funciona para o nosso caso. Ou seja, a minha sequência era 4, 7, 10. Então, vamos lá. No primeiro termo, eu substituo N por 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Agora, eu vou substituir o N por 2. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. E vou agora usar aqui o 3. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. Então, qual dessas expressões é que me faz ter a sequência do número de fósforos? Resposta, 3 vezes o N mais 1. A Sofia construiu com pequenos discos de cartão a seguinte sequência. Figura 2, figura 3, figura 1, figura 2, figura 3.
Tá? Primeiro eu vou ver, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 6. Então, ele diz, desenha a figura seguinte. Descobre uma regra nas construções apresentadas e imagina que a sequência continua mantendo-se a mesma regra. Então, primeiro eu vi que eu estou crescendo o quê? De 2 em 2. Certo? Então, a próxima figura, a figura 4. Se eu tinha 6, eu vou ter 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos discos são necessários para construir a oitava figura? Olha o que é que eu vejo. Na figura 1 eu tenho 2, na figura 2 eu tenho 4, na figura 3 eu tenho 6, na figura 4 eu tenho 8. Eu estou vendo que a relação entre a ordem e o número de bolas é o dobro. Por isso, quantos discos são necessários para construir a figura 8? Eu vou precisar de 8 vezes 2, que é o dobro da ordem, 16 círculos. 16 círculos, tá bem? Ou 16 bolas. Tá, bolas. E na figura 10, como é o dobro da ordem, então, 10 vezes 2, 20 bolas. Agora, indica em linguagem natural uma lei de formação que permita determinar o número de discos. Aí ele diz discos, né? Então, vamos escrever aqui uma linguagem natural. Então, eu vou dizer, o primeiro termo é 2, e cada termo depois do primeiro obtém-se adicionando 2 unidades ao anterior. Tá? Haverá alguma figura que leve 53 discos? Se a gente prestar atenção, todos os números de discos são pares. Por isso, não. Porque o número de discos é o dobro da ordem do termo. E é sempre um número par. A Sofia diz que a expressão 2 vezes n lhe permite calcular rapidamente o número de discos. Terá razão? Verifica. Sim, nós já vimos que sim, não é? O termo é o dobro da sua ordem. Da sua ordem. Ok? Muito bem, vamos ver se tem mais alguma questão aqui? Não. E esse vídeo também está concluído. Bem? Espero que tenham gostado. Vamos agora para o quarto vídeo sobre sequências. Até já!